queria que fosse para todos os povos, inclusive para intelectuais. Aí teve que chamar um Paulo de uma formação teológica bastante profunda para esse ministério. Eu vou concentrar a minha atenção hoje sobre Pedro, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque estamos numa igreja dedicada a ele, Igreja de São Pedro dos Clérigos, uma irmandade dos padres, uma irmandade que recebeu esta igreja para cuidar dela e para ter um local de sua reunião, como a Irmandade de São Domingos tem a sua, a Irmandade de São Francisco tem a sua. Mas além disso, eu vou me dedicar mais a Pedro, porque Paulo já tem um dia próprio, 25 de janeiro. Então, minha atenção, mesmo a parte daquilo que foi falado do Evangelho, é sobre a figura de Pedro. E começa com o Evangelho. Pedro está diante de Jesus. E Pedro diz a Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta proclamação é uma síntese perfeita da fé que nos une. Primeiro, tu és o Messias, então tu és aquele que foi anunciado lá no Antigo Testamento, aquele que foi prometido como Salvador, aquele que viria para restabelecer o diálogo entre o céu e a terra. Então Jesus é aquele de quem o Antigo Testamento todos havia falado. Tu és o Messias, ungido de Deus, aquele sobre quem Deus pousou as suas mãos. Depois, o Filho de Deus. Essa é a proclamação mais solene, mais importante sobre Jesus Cristo, que Ele é Filho de Deus e, sendo Filho, é Deus Ele mesmo. Não é um homem extraordinário, como Moisés foi, como Isaías, Jeremias. Não. É o Filho de Deus, da natureza divina, coexistindo com o Pai desde toda a eternidade. E isso é central de nossa fé. Central. Tirarmos isso não sobra nada do edifício cristão. O Filho de Deus. E é importante isso, ainda mais numa cidade como a nossa, por dois motivos. Primeiro, que ela tem o nome de Salvador. E Salvador vem lembrar quem que salvou? O Filho de Deus que nos salva. Segundo lugar, há muito grupo religioso que não acredita que Jesus seja Filho de Deus, o aceitam como mestre. O Espiritismo é assim, aceita Jesus como mestre, seus ensinamentos, sobre bondade, sobre amor, mas não que seja realmente Filho de Deus. Diz, não, é filho, como eu sou filho, como você é filha. Não é. Mas a fé diz, não, ele é realmente o Filho de Deus. Senão não seria Salvador. Senão, nós é que teríamos que nos salvar para chegar a Deus. E é o que podemos fazer para chegar até Deus. Depois, o Filho de Deus vivo. Então não é um Deus lá, nem longe, nem que viveu e agora tudo acabou. Não, Ele está presente em nossa vida, porque está vivo. Então nessa afirmação de Pedro, por isso que foi elogiada por Jesus, por isso que ele disse mesmo, Jesus disse, só o Espírito Santo para ter dito isso, porque aqui está uma definição que a gente pode rezar para Deus. Eu creio, Jesus, que tu és o Cristo, o Messias, Filho de Deus vivo. Isso é uma oração das mais profundas. E à medida que a gente vai rezando, essa verdade vai penetrando em nosso coração. Então, isso foi aquilo que Pedro falou a Jesus. E o que Jesus falou a Pedro? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a igreja, a pedra fundamental é Jesus. Mas ele disse que alguém bem perto dele, para ser aquele que aproximava os irmãos dele, o centro de unidade. Então Jesus, com essa palavra, dá a Pedro uma missão, a missão de cuidar do seu povo. A gente sabe que numa família, quando não há alguém que coordena, que é líder, a família se esfacela. Em qualquer local
40 pessoas e diga: olha, ninguém vai ser um líder, não. Cada um faz aquilo que achar o melhor. Em pouco tempo vão ver que a bagunça se instalou. Há necessidade nos nossos relacionamentos humanos de alguém que lidere. Não para dominar o outro, mostrar poder, mas para organizar, manter a unidade, buscar junto o essencial, chamar a atenção: olha, estamos nos desviando do nosso objetivo. Essa é a missão de Pedro e de seu sucessor, hoje, Papa Francisco. E a gente vê que Jesus tem cuidado muito dessas pessoas. Basta a gente ver os últimos papas, daqueles que a gente assim acompanhou, como tem escolhido o homem certo para o momento exato. Quem imaginava, depois de João Paulo II, a figura de uma pessoa assim, com ensinamentos tão profundos como Bento XVI. Depois de Bento XVI, quem imaginava, primeiro, que ele renunciasse pela incapacidade que ele viu de poder continuar sendo esse centro de unidade, a escolha de um latino-americano, argentino, jesuíta, para suceder. Aí, como eu digo, o Espírito Santo cuida bem daquele que deve dirigir a igreja. Bom, Jesus, depois desse encontro com Pedro, continuou a pregar, morreu, ressuscitou, e a comunidade começa. E lá pelo ano 42, em Jerusalém, houve uma terrível perseguição contra os cristãos. Herodes, que já não é mais aquele lá do tempo que Jesus nasceu, mas o parente, o descendente, manda prender Tiago. Vejam, Jesus morreu pelo ano 33. Fala agora de 42. Portanto, os 9 anos apenas depois da morte de Jesus, a comunidade estava ainda começando a se organizar. Tiago, que era tão importante, tinha sido assassinado. Mas por quê? Porque Herodes viu que fazendo isso agradava os judeus, que era a maioria. Então quis fazer média. E resolve e manda matá-lo. E agora viu que eles gostaram daquilo, manda prender Pedro. E para ficar claro que ele não conseguiria fugir, encheu de guardas, trancou em correntes, para logo depois da Páscoa matá-lo. Imagine como seria um problema para a igreja, começando perto daquele que a sua cabeça nem estava organizada ainda, porque estava em um período de perseguição, mas Jesus cuidou. E nessa hora nós vemos a atitude diferente de 4 pessoas. Primeiro Pedro. Pedro está na prisão e diz, os Atos dos Apóstolos, São Lucas, diz que ele dormia. Ele sabe que vai ser morto, coloca-se nas mãos de Deus, confia, ele dorme. Depois temos a comunidade que está fora. O que a comunidade faz? Diz assim: rogava continuamente por ele. A comunidade começou a perceber que sem Pedro seria um problema, e rezava por ele, a Deus. Veja o poder que a comunidade tem quando unida numa mesma prece. Depois temos Herodes, o poderoso, manda matar, e a pessoa é morta, tem poder. Coitado, parece assim que era aquele que ia sobreviver a tudo, que é o homem do poder. Mostra que Jesus mostra depois que perante ele tem poder quem ama mais, quem serve mais. Finalmente o anjo, um enviado de Deus, que vem para salvar. A que conclusão nós chegamos? A primeira conclusão é do próprio Pedro. Ele diz assim: agora eu sei que o Senhor enviou um anjo para me libertar do poder de Herodes. Me enviou. Um anjo é um enviado de Deus. Quantos anjos Deus envia em nossa vida? Quantas pessoas, não mais um anjo mesmo, daqueles que estão lá adorando eternamente o Senhor, mas pessoas que são enviadas de Deus em nossa vida para nos consolar, para nos ajudar, para nos incentivar.
e a gente às vezes não percebe. Eu acho que é natural, mas são presentes que Deus vai colocando em nossa vida, esses anjos amigos. Em segundo lugar, a gente aprende o seguinte: a salvação é obra do Senhor. Ele que quer salvar. Então, se Ele quer, se nós fizermos a nossa parte, as transformações ocorrerão. Deus acompanha a sua obra. Não é que Ele está lá olhando de longe para ver como é que nós nos debatemos para sair dos problemas. Não, Ele acompanha, quer nos ajudar, quer nos salvar e espera que a gente se volte para Ele. E uma outra lição que para mim é muito importante, já toquei nisso: o poder, a força da oração de uma comunidade que reza. Quem podia imaginar Deus enviar um anjo para salvar um Pedro que está lá no meio de uma prisão com tanta proteção? O poder da oração da comunidade. Então, quando eu digo vamos rezar pelo Papa, ou vamos rezar para aquele irmão enfermo, a gente nem imagina o poder que nós temos diante de Deus com a nossa prece. O poder de uma família que reza. O poder de duas pessoas ao menos. Quando duas ou três estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio dela. Então, a nossa oração tem poder porque Jesus reza conosco. Ele que dá valor à nossa oração. Então, vamos nos unir sempre rezando pelas intenções, não apenas nossas, mas do mundo, da igreja, porque Deus não vai ficar indiferente à nossa prece, ao contrário, porque Ele nos ama, virá em socorro de nossa fraqueza. Amém. Amém. Vamos acompanhar a profissão de fé. Eu vou começar. Os homens rezam no número 1, as mulheres está sobre o número 2. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rezemos ao Senhor Jesus, dizendo: favorecei, Senhor, vossa Igreja. Para que a Igreja, fundada sobre a rocha firme de Pedro, possa anunciar e comunicar a salvação a todos os homens, rezemos. Favorecei, Senhor, vossa Igreja. Pelo Papa Francisco, como Pedro chamado a confirmar os irmãos, para que seu pastoreio seja sempre mais fecundo e sinal da unidade da Igreja, rezemos. Favorecei, Senhor, vossa Igreja. Pelo nosso arcebispo Dom Murilo, os bispos do mundo inteiro e todo o clero, para que, a exemplo do apóstolo Paulo, gastem generosamente a sua vida a serviço dos irmãos, rezemos. Favorecei, Senhor, vossa Igreja. Pelos povos de toda a terra e por seus governantes, para que reencontrem o verdadeiro desejo pela paz, abandonem o caminho do ódio e do rancor e procurem edificar a civilização do amor, rezemos. Favorecei, Senhor, vossa Igreja. Pelos mais necessitados, abandonados, doentes, sofredores e desanimados, para que, sustentados pela caridade dos irmãos e irmãs, experimentem a providência divina e se abram à esperança, rezemos. Favorecei, Senhor, vossa Igreja. Pelos cristãos do mundo inteiro, para que, na alegria da pertença ao Senhor,
cresçam na santidade